Bom, eu vou chamar agora o Rafael Lincoln. Rafael é graduado em Publicidade e Propaganda, tem pós-graduação em Gestão de Marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, é diretor de arte, fez direção de criação pela Miami AD. Ele já trabalhou para empresas como Harley Davidson, Coca-Cola, Sabesp. Em 2014, ele fundou uma agência que chama AG Hand, que é uma agência de comunicação, principalmente com foco para o terceiro setor. O Rafael vai falar um pouquinho para a gente a respeito da importância da comunicação para o terceiro setor. E logo em seguida a gente vai ter o Tiago. Você melhorou, Tiago? É. E aí a gente vai fazer um debate aqui. Então, as dúvidas que forem surgindo a partir do que a gente expôs e do que o Rafael e depois o Tiago vão colocar, a gente depois esclarece aqui antes do almoço. Por favor, Rafael. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu sei que hoje vocês vão ficar um pouquinho chateados comigo, porque uma coisa que você tem que pensar em mente, sempre no começo de uma apresentação, todo mundo espera de você um PowerPoint bonito, legal, cheio de informações. E, infelizmente, na data de ontem, meu computador acabou sofrendo uma atualização e eu perdi tudo que eu tinha feito. Mas eu vou usar isso como uma ferramenta ao meu favor para dizer para vocês a importância de cada um desses itens na área da comunicação, em especial para vocês do terceiro setor. Mas eu dividi em alguns tópicos a minha apresentação hoje, que passa por 7 itens diferentes. Eu vou estar disponibilizando para vocês essa apresentação total depois, também na internet, então vocês vão estar consultando, pode ir anotando as informações e tudo mais. Só que eu vou fazer disso uma forma diferente com vocês, uma brincadeirinha e talvez um pouco de processo sobre comunicação, para vocês entenderem o que eu quero passar hoje para todos. O Cícero me convidou para estar aqui hoje e eu agradeço ele a apresentação também, porque, na verdade, quando a gente iniciou a ideia da agência, era pensar em criar, dentro do ambiente de comunicação, possibilidades para todo tipo de empresa, negócios, organizações, ONGs e tudo mais. Por quê? Há um distanciamento muito grande na área da comunicação quando se trata de pessoas querendo investir em alguma coisa e o estilo de comunicação ser um valor muito alto para investimento. Então, normalmente, um publicitário chega para você, cria um monte de apresentações legais, fala o que você precisa fazer, fala como você precisa fazer, mas o preço é alto e a gente não consegue estar fazendo. Foi daí que surgiu a nossa ideia. A gente falou assim, não, vamos fazer diferente. Vamos tentar trabalhar em cima do que a pessoa tem de necessidade, com o objetivo de, em cima disso, a gente fazer uma assessoria, e em cima da assessoria achar os pontos, as definições, as necessidades, e aí, com base nisso, a gente faz a comunicação de uma forma aceitável, com baixo custo, e que seja eficaz, que eu acho que essa é a palavra principal da comunicação. Eu trouxe uma colinha para mim aqui, e eu vou seguir cada um desses pontos e a gente vai conversando a respeito. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a gente nasce vendendo. Uma criança, um nenezinho, a gente está sempre no processo de venda. Isso já faz parte da gente, já faz parte do ser humano. A gente sempre busca uma troca. Então, a criança ela chora para chamar a atenção da mãe e a mãe ir lá e amamentar. A mãe vai lá, quando a criança cresce um pouquinho, quer ir numa baladinha, quer ir num passeio, quer sair com os amigos. A criança chega lá e fala para a mãe, ou adolescente, ela negocia, eu vou fazer uma troca com você, eu limpo meu quarto, deixo tudo organizado. E aí a mãe vai lá, com base nisso, com base na troca, deixa e permite a criança. Então, a primeira coisa importante da comunicação é a troca. As pessoas só fazem as coisas se elas tiverem alguma coisa em troca, seja ela uma troca financeira, uma troca emocional, pode ser uma troca de um contrato, não importa, mas importa que isso haja uma troca. A gente tem que ter uma troca, a pessoa tem que aceitar a sua opinião com base no que ela vai te oferecer em troca. Então, desde o primórdio, desde o começo, desde o que a gente se tornou ser humano, a gente faz troca. A gente faz troca na alimentação. Então, no comecinho, as pessoas iam lá e criavam o arroz, o outro cultivava o feijão, o outro criava o gado. E isso era uma troca, porque todo mundo tinha necessidade de se alimentar.
e nem todo mundo podia fazer as mesmas coisas. Então havia-se a troca. Houve a troca também, se a gente entrar na parte da religião, houve a troca de Deus com a gente. A gente acredita em Jesus em troca da gente se eliminar dos pecados. Então, isso também é uma troca. E aí entra mais um processo de comunicação. Então, pessoas, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, que antes de vocês oferecerem ou apresentar essas ideias para os seus clientes ou seus potenciais investidores, no caso das ONGs, é que vocês levem uma moeda de troca. O que é essa troca? Então, na verdade, dentro dos pontos que eu liguei hoje, a troca mais importante que eu tenho na comunicação é o sentimental. Ataque no sentimental, você vai conseguir essa troca, esse benefício. Bom, o segundo tema que eu tenho para dizer com vocês aqui também é com relação a... Toda hora trava isso aqui. Vender uma ideia. A gente pode dividir a ideia de vender uma ideia em 3 grandes itens, que são os principais para mim, no caso, tá? E eu acho que para vocês vai servir muito bem. Primeiro, é o objetivo. Qual o objetivo que você tem? Eu vou citar cada um, depois eu vou selecionar cada um desses modelos. Os 2 são as metas, ao que você quer atingir. E o terceiro seria as estratégias, é como eu chego lá. Dentro de objetivo, eu acho que o Cícero foi bem claro com vocês também, e eu acho que faz parte desse ambiente que a gente está conversando, é definir bem o que vocês fazem, definir bem o que vocês querem e definir bem qual é o futuro do projeto de vocês. Isso faz com que a gente consiga delimitar, dentro desse ambiente, estratégias suficientes para a gente poder chegar nesses objetivos. Na verdade, tudo que a gente faz na vida que tiver objetivos, a gente consegue criar estratégias, consegue criar caminhos e a gente consegue chegar lá. Uma coisa que eu falo sobre objetivos também é que eles têm que ser objetivos alcançáveis. Não adianta você chegar e falar assim, pô, eu quero de primeira mão já chegar e pedir um investimento de 1 milhão. E aí eu te falo assim, por que 1 milhão? Como que a gente pode dividir esse processo em várias partes? Descartes diria que você tem que pegar um problema, dividir esse problema em pedaços pequenos, pega um problema grande, faz ele em 10 partes e começa da primeira parte, que seria a parte mais fácil. Porque se você começa da parte mais fácil, você consegue ter uma coisa que é a conquista. E isso aí te gera mais energia, mais força para você poder chegar lá e alcançar seus objetivos. Então, antes de criar um objetivo grande, crie primeiro objetivos menores, que sejam alcançáveis. Isso aí te dá um caminho melhor e mais eficaz para, no futuro, você chegar nesse objetivo maior. A outra coisa, que seria, no caso... é o que a gente chama de estratégias, ou metas, no caso, quais são as metas de vocês? Já colocaram isso no papel? Já conseguiram escrever aonde vocês querem chegar hoje e amanhã e daqui 2 ou 3 anos? Então, crie 3 tipos de metas. A meta mais próxima, que seriam as primeiras, elas têm que ser alcançáveis e elas têm que ser de curto prazo. Crie metas de médio prazo também, que você tem expectativa daqui 1 ano, daqui 6 meses. Isso é muito importante para vocês também, conseguirem delimitar que tipo de comunicação vocês vão atingir no setor de ONGs com base em captação. E a terceira seriam as metas mais longas. É onde eu quero estar daqui no futuro. Quando a minha empresa chegar nessas metas que eu atingi, na primeira e na segunda, para onde que vai estar, onde está a minha organização, que caminho que a gente vai seguir. Então, com base nessas 3 metas, a gente vai desenhar uma comunicação eficaz e aí a gente vai atingindo cada um desses objetivos. A terceira seria as estratégias. Eu acho que muitos de vocês já trabalham nisso, já fazem reuniões com clientes, já levam apresentações legais. Mas será que a gente está chegando de uma forma eficaz a esses clientes? Será que você consegue chegar nos seus futuros investidores de forma a tocar o coraçãozinho deles? Isso que a gente fala mais importante, é a mente e o coração. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que é de Jean-Jacques Rousseau, que diz assim, se a razão faz o homem, é o sentimento que o conduz. Na verdade, a gente pensa muito na questão financeira, né? Na questão tipo, como é que eu vou chegar nisso? Como é que eu faço? Mais baseado sempre na razão. Mas, na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, tudo que a gente tem de objetivo, tudo que a gente sonha, está mais ligado ao nosso sentimento, ao nosso coração, do que propriamente à nossa mente. Então, daí parte a questão de eu falar para vocês,
pensem numa comunicação voltada ao sentimental. Isso entra muito no que o Cícero me mostrou agora aqui na apresentação dele, nos objetivos de cada uma das ONGs ali delimitado nas apresentações, e eu consegui enxergar que muitos de vocês, ou muitos das que estavam inscritos aqui no painel, tinham missões super legais, só que quando você lê, o foco dele não está no sentimental, não está no fácil entendimento. Então, isso aí gera um ruído de comunicação muito grande quando se trata de não entrar no sentimental, porque às vezes a gente só lê, a gente enxerga, a gente vê a necessidade, mas a gente não se sente parte disso, a gente não se sente parte integrante. Então, a gente não vai lá e não faz. A gente não tem o desejo de estar participando. Quando a gente pega uma comunicação, fala de uma empresa grande, todo mundo conhece, uma Coca-Cola, por exemplo, o forte deles é atacar na emocional. Quando você ouve aquele barulhinho do tss, você já pensa em Coca-Cola. Você não pensa na Pepsi, você não pensa no Guaraná Antártica, você pensa na Coca, porque, na verdade, o sentimental está, puta, eu estou com sede, eu queria alguma coisa geladinha e gostosa para tomar, e aí você ouve aquele barulhinho pss, e já vem na cabeça a Coca-Cola. Então, toda a comunicação da Coca-Cola, se vocês perceberem, passa por dentro disso. Quando a gente entra e assiste um comercial, eles mostram uma vida legal, uma vida cheia de energia, feliz, família. Então, é tudo no sentimental. E é isso que eu quero propor para vocês, a partir de hoje, trabalhar na área de comunicação com foco no emocional e aí sim atingir o objetivo. Um exemplo disso são por exemplo, eu posso colocar para vocês aqui no painel, né? No caso eu vou mandar para vocês no futuro, aqui, provavelmente no finalzinho da tarde vocês já têm isso no e-mail de vocês aí. A gente pode colocar, para exemplificar muita coisa, os gráficos, todo mundo usa muito gráfico e tal. Mas o gráfico ele se torna tão emocional quanto você colocar uma frase de efeito, por exemplo, onde a pessoa consiga sentir a emoção daquilo naquele processo. Então, é esse tipo de comunicação que eu gostaria que as ONGs tivessem daqui para frente, uma ideia de uma comunicação sentimental voltada com base ao coração das pessoas, dos investidores que vocês estão buscando. E quando a gente fala de comunicação, objetivos, metas, tem uma coisa que eu acho muito importante para dizer com vocês, com relação à expectativa e à realidade. Isso é uma brincadeira que já tem na internet, todo mundo conhece, tudo mais, só que isso se aplica muito na nossa comunicação no dia a dia. Para a gente entender um pouquinho de quanto custa um investimento de comunicação, ela é baseada muito mais na expectativa do que na realidade. É aí que aumenta o custo. Então, por exemplo, quando a gente fala de televisão, quando você faz um investimento numa campanha de horário nobre, por exemplo, no Jornal Nacional, ou novelas e tudo mais... Oi? Muito obrigado. Valeu. A gente tem a questão da expectativa ser muito maior do que a realidade, o quanto isso retorna efetivamente para o cliente que está investindo. Então, por quê? A gente pensa que o cliente está enxergando aquilo, né, aquela campanha, aquele comercial feito de TV e tal, e que isso aí tem uma abrangência a nível nacional. Então, quando você fala disso, aí você fala assim, pô, o custo é altíssimo. Só que mensurável mesmo, isso não é, porque a televisão pode estar ligada, você pode estar dentro do banheiro, ou cozinhando e tal, e pode ter muitas pessoas no mesmo ambiente também, recebendo a informação, e isso não está sendo contabilizado. Então, na verdade, a gente trabalha em cima dessa expectativa de alcançar um público muito grande, mas a realidade não é muito verdade. Ao contrário, a gente tem a mídia digital, que seria a internet, e-mail marketing, enfim. Todas essas mídias digitais, elas passam por uma questão de cliques, por exemplo, então elas são muito mais reais na mensuração e isso torna o produto mais barato, porque, na verdade, você vai estar considerando o seu pagamento com base no resultado que você está tendo em cima desse investimento. Então, a gente faz um e-mail marketing, por exemplo, eu mando para uma base de 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas deram um clique, então só vou pagar pelos 1.000 cliques que eu enviei, qual selecionaram ou tiveram a intenção pela minha comunicação. Mas existe um outro caminho complicado na parte digital, que seria você criar esse desejo, né, inicial no cliente. Por quê? A gente está falando de uma campanha de televisão, um exemplo, você está lá assistindo, de repente você criou interesse, você teve o primeiro contato. Isso aí já entra na questão emocional. Quando você recebe um e-mail marketing, por exemplo, e esse e-mail marketing entra na sua caixa de mensagem,
se você não tiver interesse pelo assunto que está sendo colocado ali, ou no assunto do texto, você simplesmente vai se tornar banal para você. Você não vai estar usando aquilo lá, você não vai estar abrindo aquele e-mail, você não vai estar lendo a informação. E aí também foi um investimento jogado a qualquer situação, né? E aí que a gente entra também na conversão. Então, a conversão da parte digital é muito menor nesse sentido do que comunicações mais tipo jornal, televisão e tudo mais. Então, para isso, como é que a gente faz, então, para a gente poder investir menos e ter um retorno maior? A comunicação tem que ser um pouco mais eficaz. Então, a gente tem que conhecer mais o nosso público. Então, quando eu falo para vocês, vamos começar a investir em comunicação porque isso é importante, eu tenho que chegar para vocês e falar assim, pensem, antes de fazer um investimento em comunicação na área de uma ONG, enfim, que vocês devem pensar no qual o custo disso e mensurar. Quanto mais mensurável for esse produto, melhor para vocês, porque o investimento vai ser muito mais baixo e muito mais eficaz. E para a gente poder fazer um produto mais eficaz e mais eficiente, a gente tem que conhecer com quem a gente fala. Então, nada melhor do que saber o nosso dia a dia, estudar, e entrar muito na estratégia de marketing, a gente estudar quais são os tipos de clientes que a gente atende, como é que a gente faz esse processo, será que a gente está sendo eficaz ou não, qual o tipo de linguagem que a gente vai usar para esses clientes, porque a gente pode falar de Rafaéis diferentes. A gente tem o Rafael que tem muito dinheiro, a gente tem o Rafael que tem um pouco menos de dinheiro, a gente tem o Rafael ativista, a gente tem o Rafael que é extremamente capitalista. Então, a gente tem que saber como chegar nesse cliente de uma forma eficaz. E aí entra a questão emocional que eu falei para vocês no começo, e entra também estudar cada tipo de cliente, cada tipo de perfil. E a gente chegar com uma apresentação, a gente chegar com um material que consiga conversar o máximo possível com esses tipos de perfis diferentes. Isso é muito importante. A outra coisa é com relação ao mecanismo de comunicação integrada. Isso é muito importante. É você conseguir, com base em alguns materiais, atingir esse cliente. Então, normalmente, eu falo que o básico que uma empresa precisa ter é um bom site, porque, na verdade, a primeira coisa que você faz é entrar em contato com esse cliente através de um site. Eu chego numa reunião com vocês, vou fazer uma apresentação, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é o meu e-mail, o meu site, e você, naturalmente, se você gostou da minha apresentação, gostou do que eu falei, você vai estar entrando nesse site, vai estar buscando o que é que realmente eu faço. Então, pensem que o custo de um site é um custo mais em conta e que faz todo sentido você fazer um investimento. Dentro do site, você consegue colocar a sua missão, você consegue colocar os projetos que você faz, você consegue colocar os seus objetivos, as suas metas, você consegue mostrar imagens, você consegue mostrar vídeos. Então, o site é um primeiro caminho, até porque se você fizer um bom site, com uma boa tag, com uma boa programação, até os buscadores vão te ajudar bastante, sem que você tenha um outro investimento. E aí você consegue aparecer mais nas primeiras páginas ali do Google, e aí você acaba tendo mais relação com seus clientes. A segunda coisa, façam apresentações, no caso da captação, interessantes. Menos conteúdo e conteúdos mais eficazes. Isso eu acho que é muito importante. Pense numa reunião que você tem 1 hora, no máximo, ali com o cliente. Ele tem N outros problemas para resolver, tem problemas do negócio dele, problemas, às vezes, financeiros, tem problemas de investimento, e você está lá tomando o tempo dele de 1 hora, que é super importante. Então, leve o máximo de itens necessários, sem que eles se estendam muito. Então, a comunicação ela tem que ser reduzida ao básico, ao que a gente tem de entendimento, porque isso faz com que você crie o primeiro momento com esse cliente, e aí no futuro você consegue, se ele tiver interesse, você consegue discriminar cada um dos itens melhor. Eu posso chegar para vocês e fazer uma apresentação de 3 horas aqui, mas disso vocês vão tirar 15 minutos importantes para vocês, porque, na verdade, o que é importante para você não necessariamente é importante para mim. Mas se eu criar, ao pelo menos 15 minutinhos, 10 minutinhos de importância, você criar um pouquinho de relação com esse cliente, no futuro ele vai te dar mais atenção, mais ouvidos. Então, aí a gente consegue trabalhar comunicações mais eficazes. A terceira coisa também que eu tenho para falar a respeito disso seria a integração desses materiais, porque a gente tem que conversar, a parte digital tem que conversar com a parte offline. Então, por exemplo, offline que eu falo é papelaria, um cartão de visita, tudo isso aí tem que estar integrado. Não adianta a gente ter um jornalzinho falando uma coisa e o site falando outra completamente diferente. Não tem como a gente fazer um folder falando de coisas importantes e um site, um e-mail marketing falando de coisas que a pessoa não vai ter interesse, uma newsletter, por exemplo.
Então, assim, vamos trabalhar de forma integrada o máximo possível a comunicação para que ela seja eficaz e o custo seja mais baixo. A gente não precisa pensar em comunicação, é lógico que tem ONGs enormes que conseguem fazer comunicação de TV e é super legal e funciona, mas vamos pensar, num primeiro momento, em comunicações que são possíveis de fazer. Entra naquele negócio do objetivo que eu falei, objetivos alcançáveis. Hoje a gente pode não ter nada, mas a gente pode começar com um site legal. Amanhã a gente pode fazer uma apresentação legal comercial, a gente pode fazer um e-mail marketing legal, um cartão de visita diferente. Eu mesmo tenho um cartão, depois posso distribuir para vocês. A gente, numa ferramenta que o investimento é muito baixo, a gente tem produção de cartão de visita a partir de R$100, R$120 aí no mercado. Vocês podem colocar na internet, vai aparecer várias opções. Você faz um layout legal, coloca lá. No meu cartão, por exemplo, você consegue acessar meu portfólio através de um QR Code. Cara, quanto que eu gastei nisso? Muito pouco. E quanto isso aí pode ser relativo para o meu cliente? Meu cliente recebeu um cartão, às vezes estou conversando com vocês aqui, entrega um cartão, você vai lá, pô, que legal, tem um QR Code. Vai lá e bate seu celular ali, a câmera do seu celular, já acessa meu portfólio, já cria uma relação com você e cria uma relação mensurável. Eu consigo saber quantos clientes, quantos cartões de visita meu no mercado atingiram algum cliente que chegou aí até o meu site, até a minha apresentação, até o meu portfólio, porque tem o link direto. A hora que bateu ali o QR Code, já levou ali para o sistema digital e eu consigo ter a mensuração desse resultado. Então, são pequenas ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado e que muitas vezes a gente não usa, porque a gente fica pensando em gastar uma fortuna em comunicação caras, que são pouco efetivas, e sendo que às vezes a gente tem poucas coisas, poucas ferramentas do dia a dia que a gente já podia estar melhorando, e isso aí pode gerar uma comunicação melhor, um resultado melhor. É ruim quando a gente não tem apresentação, porque a gente tem que ficar acompanhando aqui para não se perder. Vamos lá. Bom, outro item seria o item 6, que é criar um interesse na organização que se busca o recurso. Aí entra a questão do que eu chamo de empatia. A empatia, na verdade, é você conseguir colocar se no local e na forma que a pessoa que você está apresentando a sua ideia, ela possa compreender você. Então, para isso, você tem que entender primeiro o negócio dela. Então, por que um Burger King vai investir na Sempec? Por que uma Coca-Cola vai investir no Ayrton Senna? E ele só vai investir se ele tiver essa empatia, se ele sentir que o que você sente é a mesma coisa que ele sente também. Então, a gente tem que criar essa empatia com a empresa que a gente está indo apresentar a nossa ideia de captação. Para isso, estudem a empresa antes, estudem qual é o negócio que ela abrange, veja aonde o nome dela pode entrar dentro do seu negócio de uma forma eficaz. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes investem nas coisas erradas porque elas não conseguem criar a identificação do serviço ou do produto junto com o investimento que está sendo feito. Então, quando a gente se trata de empresas maiores, que já tem uma equipe de marketing e tudo mais, eles vão começar a pensar, primeiro, aonde colocar, aonde que a marca dele vai ser eficaz com relação ao que você está oferecendo de serviço, ou no caso da ONG. Então, por exemplo, criem antes de simplesmente chegar numa empresa, porque você tem um contato lá dentro, tente criar antes de você fazer essa apresentação de captação, alguma empatia, algum local onde ele consiga encaixar a marca dele, o negócio dele dentro do que você está oferecendo e que isso aí seja eficaz. Porque daí entra a troca. A troca onde o cliente vai falar, pô, beleza, eu vou estar investindo nisso, porque além de ter uma questão social, a minha marca também vai estar aparecendo de alguma forma. Então, isso aí vai ser benéfico para mim também. Então, a troca há o meu interesse. Se há um interesse, eu vou lá e faço. Deixa eu continuar aqui. Um item que eu acho muito importante é com relação ao cuidado ao realizar uma comunicação. Eu falo isso porque a minha irmã trabalha numa ONG também, chama a Paz, eu não sei se vocês conhecem, que trata de crianças com câncer e tudo mais. E aí um dia ela chegou, pô, Rafa, eu precisava de uma ajuda sua, porque ela é de relações públicas, ela estuda de comunicação, publicidade, e ela pegou e falou assim, pô, eu preciso que você me ajude aqui numa comunicação que eu estou fazendo, num folder. Eu falei, putz, Beta, manda para mim aí que eu vou dar uma olhadinha. Ela mandou para mim, e aí quando se trata de uma criança com câncer, você pensa, putz, o que você vai ter como imagem? Certo? Tem que ser uma coisa que seja legal, seja bonitinha, seja eficaz, que fale do qual que é a questão, o que é o trabalho, mas que não seja impactante de uma forma negativa também.
tem que rolar uma identificação. A criança tem que aparentar que a criança tenha câncer, mas que isso aí não seja uma coisa ruim, porque senão o meu trabalho vai por água abaixo. Se for muito pesada a imagem, ao invés de eu criar uma relação, uma empatia, eu crio um distanciamento. Esse cliente, essa pessoa, esse futuro investidor, ele vai se distanciar porque ele não vai gostar do tipo de coisa que eu estou mostrando. Mas, ao mesmo tempo, ela me mandou uma coisa que assim estava muito bonitinho, coloridinho, legal. Aí ela me coloca, desculpa, não tenho nada contra, mas ela me coloca uma criança branquinha, loirinha, de cabelo comprido, com a bochecha rosada. E eu falei para ela assim, a primeira coisa que eu olhei, eu falei, Beta, você acha que isso realmente é o seu público? Você acha que essa pessoa reflete o que você faz? Não, não reflete. Isso aí gera um problema, porque, na verdade, isso aí está totalmente fora do nosso estilo. Não tem nada a ver com o brasileiro, não tem nada a ver com uma criança com câncer. Então, vamos fazer diferente? Vamos tirar o cabelinho dela, vamos deixar ela um pouquinho mais moreninha, deixar o cabelinho dela sem cabelo, coloca uma faixa bonita, colorida, com flores, e aí a gente faz esse projeto ficar mais legal. Aí ela abraçou a ideia, entendeu o que eu quis dizer, e a gente fez, e foi legal, foi eficaz. Por quê? Uma criança cabeludinha, loirinha, branquinha, de pele rosada, não reflete o que a ONG trabalha. Então, o que a gente precisava fazer? Criar essa empatia, criar essa relação, buscar o cliente mais próximo do que ele tinha. E aí a gente conseguiu fazer uma ação de captação super legal, foi um restaurante, a gente fez um almoço com vários empresários e tal, e aí essa comunicação estava lá dentro de uma forma mais eficaz. Uma outra situação também era a mesma coisa, ela colocou um pai e uma mãe, com uma criança também, todos eles felizes, alegres, cabeludos, e aí eu falei, putz, está errado, vamos fazer um banner diferente. Aí eu peguei 2 dedinhos, tirei a foto do meu dedo, fiz uma carinha em cada um dos dedinhos. O dedo, se você parar para pensar, ele dá para fazer os rostinhos, mas ele não tem cabelo, ele é carequinha. E aí ficou super legal, ficou o pai e a mãe carequinha, e o filhinho carequinha, e todo mundo feliz. Mas dava para quem estivesse olhando a imagem, essa imagem era sentimental, fazia sentido. Então, é esse caminho. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma comunicação, para que a gente não crie o distanciamento, para que a gente não mude o nosso objetivo. Isso aí tem que ficar muito claro quando a gente for fazer uma campanha. Eu já estou quase encerrando aqui, para não tomar muito o tempo de vocês também, já está dando meu horário. Então, vamos lá. Só para a gente fechar aqui, eu queria que vocês anotassem 4 itens que é importantíssimo para vocês quando vocês forem trabalhar numa campanha, numa comunicação, independente se seja com uma agência ou seja vocês mesmos, a equipe interna. A primeira, mais importante, é a linguagem. É como a gente falar, tem que ser uma linguagem próxima, tem que ser simples, tem que ser... tem que rolar uma proximidade com o público de uma forma que ele consiga entender e captar de uma forma rápida, não pode ser muito extensa. Então, a linguagem. Meios e mídias. Utilizar sempre meios e mídias mensuráveis para poder baratear seu custo. Então, pense em mídias alternativas, ao invés das mídias tradicionais, de uma forma a gente poder gerar essa comunicação de uma forma eficaz, sem que haja um investimento alto. Pensem também naquele processo que eu falei para vocês, site, e-mail marketing, um folder legal, uma apresentação legal, que isso aí a gente consegue fechar um marketing integrado de comunicação para captação. A qualidade do material. A gente tem que fazer um produto de qualidade, e aí eu vou usar a palavra do Cícero, que falou para mim numa reunião que a gente teve, tem que ser bonito, tem que ser legal, tem que ser bem feito, mas não pode parecer que eu gastei muito. Isso é uma verdade muito grande, porque, de repente, a gente pode fazer um material absurdo, super legal, bonito, e também cria o distanciamento ao invés de criar empatia, porque o investimento parece ter sido muito alto, mesmo que não tenha sido, mas parece, porque ficou muito evidente. Então, deixe o material de uma forma evidente, de qualidade, mas que não transpareça que foi um investimento muito alto. Isso é importante, porque na área de captação, cada detalhe a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando se trata de ONG. E o mais importante dos 4 itens que eu falei é a empatia. Pense sempre como o cliente vai entender você. Coloque-se no lugar do cliente para que ele possa entender que esse investimento vai ser um investimento positivo. Então, se a gente trabalhar nessas 4 linhas, com certeza a sua comunicação vai ser muito mais eficaz, o custo vai ser muito mais baixo e a gente vai conseguir atingir a captação. Pessoal, espero que tenha conseguido falar um pouquinho com vocês a respeito da comunicação. Vou tomar a água que ela me serviu aqui. Vou disponibilizar toda a apresentação que eu não trouxe hoje, peço desculpa para vocês na internet e espero contar com vocês no futuro. Obrigado, viu? Bom dia.